paz do Senhor, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno para comentarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, dessa vez a lição de número 11 da revista dos jovens, cujo tema Seguidores de Cristo, testemunhando numa sociedade em ruínas. E o título dessa lição de hoje é Sabedoria Divina para interagir com os meios de comunicação. Vocês que têm acompanhado essa lição dos jovens, está tratando de temas extremamente atuais e necessários, pois os nossos jovens necessitam de que se traga ensinos acerca desses temas que são muito atuais mesmos. E hoje nós vamos falar aí sobre a sabedoria. Na realidade, essa lição ela é uma continuidade da última lição dos jovens, que foi os perigos e as oportunidades das redes sociais. Os perigos e as oportunidades das redes sociais. E hoje, uma continuação daquele título, a sabedoria divina para interagir com os meios de comunicação. O texto áureo dessa lição está na carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, há aqui uma necessidade de que se tome postura diante das obras infrutuosas das trevas. O primeiro tópico desta lição, nós estaremos vendo aí os meios de comunicação e sua influência cultural. Vale lembrar que nós estamos falando desse assunto tão importante, que é a influência, né, dos meios de comunicação, como nós devemos lidar com isso, como nós devemos interagir, né? O título da lição vai dizer que nós devemos fazer isso com sabedoria divina, tá? Então nós devemos de antemão já dizer isso, que necessitamos de sabedoria de Deus para lidar com os meios de comunicação. Porque, como talvez vocês não saibam, mas vale a pena dizer isso em sala de aula, que os meios de comunicação em massa são considerados hoje o quarto poder. Ao lado nós temos o nosso Estado democrático, né, de direito, e ao lado do poder executivo, do poder legislativo e judiciário, é considerado o quarto poder os meios de comunicação em massa. Então vejam a grandiosidade e a necessidade de se tratar assuntos como esse em sala de aula aos nossos jovens, pois é algo que eles lidam diariamente, né? Durante todo o dia. Hoje isso faz parte, querendo ou não, nós lidamos com isso e nós precisamos de sabedoria de Deus para interagir com isso, porque isso faz parte da vida cotidiana. O que precisamos é ter sabedoria de Deus para lidar, para interagir com isso, tá? O livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, está aqui na introdução, e baseado nesse capítulo 9 de Provérbios, e também de Tiago, capítulo 3, versículo 17, nós entendemos, por exemplo, o texto de Tiago, tá? Nós temos aí uma convocação a buscar a sabedoria do alto. Tá? Por quê? Porque a sabedoria do alto ela é pura. A sabedoria do alto ela é pacífica, ela é moderada. A sabedoria do alto ela é tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade. Isso é muito importante quando nós
vamos aprender sobre meios de comunicação em massa, sem parcialidade. Então, quando nós tratamos isso com sabedoria de Deus, nós aprendemos que ela é imparcial, sem parcialidade. Ela é sem hipocrisia. A sabedoria do alto, ela é pacífica, ela não visa guerrear, ela não visa disputar, ela não visa colocar A contra B, pelo contrário. Então, é muito importante quando nós buscamos a sabedoria do alto, tá? Quando nós vamos lidar com os meios de comunicação. Então, no primeiro tópico, os meios de comunicação e sua influência cultural. Porque nós sabemos que, de uma forma ou de outra, os meios de comunicação, eles vêm influenciando a sociedade no que diz respeito à cultura, né? Qualquer um de nós, é fácil você olhar para a vida, para a nossa vida, para a nossa cultura, tanto no contexto familiar, no contexto social, etc., vocês vão ver a influência dos meios de comunicação, a influência que o meio de comunicação exerce na cultura. A cultura vem sendo transformada através dos meios de comunicação, tanto no sentido positivo ou não, tá? Então, nós vemos a importância e a utilidade da mídia. Não há como negar a importância e a utilidade dos meios de comunicação na vida moderna. Por quê? Hoje nós vivemos um período em que há uma necessidade dos meios de comunicação. Há uma importância muito grande. Nós não vivemos sem os meios de comunicação. Nós fazemos uso deles diariamente. Fazemos uso dos meios de comunicação em todo o tempo. Hoje, quando nós procuramos notícia, nós o fazemos através do meio de comunicação. Quando você quer saber algo, você procura saber através dos meios de comunicação. Quando você quer entender, quando você quer se atualizar sobre quaisquer assunto, você o faz através dos meios de comunicação. Então, eles fazem parte, ele faz parte do nosso dia a dia. Nós necessitamos do meio de comunicação. Há uma importância de se utilizá-los. Tá certo? Porque quando se tratando do meio de comunicação, ele pode ser utilizado entre comunicação entre uma pessoa e outra, como telefone, como carta, mas geralmente ele está utilizado ao meio de comunicação em massa, que abrange a comunidade como um todo, a sociedade como um todo e etc. Tá? Então, nós devemos fazer isso para o bem, embora a lição está tratando aqui que ele é utilizado para o bem e para o mal. Então, os meios de comunicação, eles, infelizmente, são usados também para o mal. Infelizmente. Por exemplo, há comunidades em que os meliantes, em que os traficantes, em que os criminosos, eles fazem uso de meio de comunicação entre si, para contrabando, para o crime e etc. Então, eles utilizam para o mal. Há meios de comunicação, televisíveis, rádio e etc., próprias revistas e etc., são utilizados para disseminar doutrinas, ensinos errados, pornografias e outras coisas que Deus não se agrada e que nós, como cristãos, não devemos fazer uso deles. Infelizmente, os meios de comunicação também são utilizados com propósitos inadequados. E nós, como crentes em Cristo, devemos, com sabedoria de Deus, filtrar as informações que temos nesse meio, tá? Como são utilizados esse meio, analisar da forma como são utilizados, tá? Porque nós precisamos entender que através dos meios de comunicação, o inimigo ele faz uso disso, tá? E aí nós vemos
a pornografia, aí nós vemos a violência, aí nós vemos tratando de assuntos relacionados à moral, tá? que afetam a moral, afetam a família, os valores familiares, os valores morais. Então tudo isso nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque o meio de comunicação, ele é utilizado para o bem quanto para o mal. Em contrapartida, nós entendemos que, por exemplo, a própria Reforma Protestante fez uso dos meios de comunicação. A Bíblia Sagrada foi o primeiro livro impresso. Então, isso ajudou muito, contribuiu muito para que o conhecimento de Deus e das Escrituras Sagradas fosse aumentado nos dias de Lutero. Então, isso facilitou. Então, os meios de comunicação, eles podem e devem ser utilizados para o bem, uma vez que isso torna-se uma ferramenta poderosa. Uma coisa é você falar na igreja, na sua classe, e outra coisa é você, por exemplo, nós estamos aqui fazendo uso de um meio de comunicação. E você, professor, vai na sua classe, não sei quantos alunos você vai ministrar, mas no meio de comunicação, ele alcança, o leque abre, alcança um número muito extenso de pessoas. Então nós, como igreja, devemos, com sabedoria de Deus, fazer uso deles. Por quê? Porque através deles, muito mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Tá? O poder e a influência, o poder de influência dos meios de comunicação. Não podemos esquecer, irmãos, que uma das qualidades, podemos dizer assim, mais negativas, né, do inimigo é isso, tá? O tráfico de influência. O tráfico de influência de Satanás é tão grande que a Bíblia vai dizer que ele conseguiu influenciar a terça parte dos anjos. Os anjos são dotados de livre-arbítrio, é lógico, e por isso eles decidiram seguir Satanás, ou seja, eles ouviram a proposta de Satanás. Satanás fez a sua proposta e ele influenciou a terça parte dos anjos. Então notem que há no inimigo de nossas almas o poder de influência. E ele faz uso dos meios de comunicação. Tá? E os meios de comunicação, eles têm o poder de influenciar. Tá? De influenciar. E quando nós vemos isso, por exemplo, tanto de forma explícita, clara, quando fala de forma explícita, dizendo assim, olha, não estou cortando volta, eu quero falar abertamente sobre esse assunto. Tanto de forma explícita, como de forma subliminar. Isso nós vemos na mídia todos os dias. A pessoa traz uma mensagem, mas por trás daquela mensagem tem outra muito mais perigosa ainda. Tá? A pessoa traz uma mensagenzinha mostrando lá que aparentemente é uma coisa boa e tal, mas por trás daquilo tem o veneno de Satanás. Então, tanto de forma explícita como de forma subliminar, e é bom que isso seja explicado em sala de aula. Tá? Nós vemos isso nos programas de TV, nós vemos isso nos filmes, nas próprias propagandas. Tá? Nós vemos isso nas músicas que os meios de comunicação eles apresentam. Tá? Vale a pena notar isso, porque quantos jovens eles têm sonhos, projetos que têm como base personagens ou falas que eles recebem na mídia, recebem nos meios de comunicação, tá? Ou em alguma propaganda, são influenciados pelos meios de comunicação. Tá? Tomam como base, norteiam o seu futuro baseando-se naquilo que ouviram nos meios de comunicação, naquilo que eles veem no meio de comunicação.
baseando a sua vida cultural, o seu comportamento, até dentro de casa. Muitos filhos têm os seus comportamentos mudados, os pais percebem isso. Por quê? Porque esse filho ou esta filha, ela está lidando uma boa parte do seu tempo, do seu dia, está focada no meio de comunicação e recebendo informações, ou recebendo influência de pessoas que não temem a Deus, não servem a Deus, não têm um comportamento que agrada a Deus, e quando essa pessoa ela tem esse contato com esse tipo de informação, tem esse contato direto com esse tipo de informação, recebe essa influência do conteúdo que ela está vendo, tanto para o sentido bom ou negativo. Infelizmente, nós vemos o quanto a mídia, o quanto os meios de comunicação vêm exercendo um poder de influência negativo em nossa sociedade e, principalmente, em nossas igrejas. Então devemos tomar muito cuidado em relação a isso. No tópico 2, a mídia ímpia e os perigos do falso entretenimento. Porque se vocês analisarem, nós vamos ver que há uma eficácia destrutiva da mídia ímpia. Ela é eficaz, eficaz. Ela faz isso com muita propriedade. Quando nós vemos que a mídia ela é descompromissada com os valores éticos, morais, cristãos. Ela é descompromissada com os valores espirituais. Aquilo que você aprende na igreja, aquilo que você aprende dentro de casa com os seus pais cristãos. A mídia, ela distorce os valores morais, familiares. Então a mídia vem com informações eficazes para tirar o jovem do âmbito familiar cristão, tirar o jovem do conceito ético, moral, religioso apresentado pela igreja e apresentá-lo a um contexto social depravado, sem regras, sem limites. E, infelizmente, nós vemos isso, não é raro pessoas que se aproximam de você, se aproximam de mim, de nós, dizendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas você nunca aprendeu isso na igreja, você nunca aprendeu isso na sua casa. Mas a pessoa quando você vai analisar a vida da pessoa, você vai ver que ela recebeu uma forte influência negativa do meio de comunicação. Tá? Então, os meios de comunicação, eles são eficazes e têm uma eficácia destrutiva. Quantas pessoas, quantos jovens que nunca na história da sua família houve pessoas que se mutilassem, que falassem em suicídio, mas a influência da mídia colocou isso no coração deles. Falam em suicídio, fala-se em se destruírem, fala-se em fazer mal, em causar mal, fala-se em sair de casa, fala-se em abandonar os seus familiares. Por influência da mídia, os nossos adolescentes, às vezes com 12 anos, 11 anos, já falam em namorar e outras questões que ferem os princípios bíblicos e a moral cristã. Infelizmente, quando nós olhamos alguns estudos, né? Alguns estudos, a gente fica triste em saber o quanto os nossos jovens e adolescentes têm caído no pecado, têm sido influenciados pela mídia, tanto na questão da música, né, nos conceitos musicais, nos valores. Nossos jovens têm se deixado levar por práticas pecaminosas que têm recebido da mídia, dos meios de comunicação. Tá? Então, nós não podemos esquecer que a mídia ímpia, ela é eficaz e ela vai apresentar um falso entretenimento.
Nós estamos falando de mídia ímpia, daquela mídia, daquele meio de comunicação ímpio, que tem por intenção depravar o homem, distanciar o homem de Deus, afastar o homem de Deus. Tá? Então, aí nós vamos ver a concupiscência da carne, porque é isso que se explora lá. Nós vamos ver a concupiscência dos olhos, nós vamos ver a soberba da vida. Tá? Então, tudo isso nós vamos encontrar nesse meio de comunicação ímpio. Tá? Vão transmitir que há uma naturalidade na prática da luxúria. Isso é natural. É isso que a mídia ímpia vai passar para nós. Vai passar para você, jovem. Vai passar para a sociedade. Que a luxúria é coisa natural. Tá? Vai passar que o adultério também é coisa natural. É por isso que nas novelas é fácil você ver as pessoas dizendo: olha, o fulano tá para ficar, eu estou torcendo para que o fulano fique com a fulana e vice-versa. Aí quando você vai analisar, está tratando-se de duas pessoas casadas, mas que estão enamoradas por outras pessoas também casadas, ou seja, o adultério, e de forma que mexe com o emocional das pessoas. Então você vê as pessoas, e até cristãos, que estão ali aplaudindo tais comportamentos, que, à luz da Bíblia, trata-se de adultério, trata-se de luxúria, trata-se de comportamentos vingativos, de comportamentos que exaltam a mentira, a falsidade, tá? A corrupção. E tudo isso, a mídia ímpia, ela propõe para nós. Então nós devemos tomar cuidado, porque eles fazem isso de forma eficaz, insistente. Tá? Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 20, tem um versículo que eu gostaria de ler com vocês. Isaías, no capítulo 5, versículo 20, diz o texto: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Ai, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e do doce por amargo. Então, nós vivemos um período que nós vemos esse texto se cumprindo de forma muito clara, principalmente na mídia ímpia, em que eles pegam os valores éticos, morais, os valores cristãos que você aprende na igreja, e lá no meio de comunicação são ridicularizados. Você pega uma mídia ímpia, um cristão é ridicularizado lá. Eles tratam o cristão como uma pessoa inferior, mostram aquele cristão que vive segundo a palavra de Deus, mostram ele como aquela pessoa mais desarrumada que tem lá. Por quê? Aquela pessoa que não é digna de ser um padrão para a sociedade. Aquela pessoa que não é digna de ser um modelo para você. Os crentes que estão em contato com isso, que não deveriam estar, mas são testemunha disso. O crente que é apresentado lá é uma pessoa que dá vergonha dele. A pessoa que está lá, apresentada lá na mídia ímpia, que serve a Deus, é uma pessoa que a gente tem que afastar dele. Por quê? Porque a pessoa é ridicularizada. É assim que a mídia enxerga os valores. Ridicularizam a Deus o tempo todo. Ridicularizam a igreja. Ridicularizam. É lógico que eles não fazem isso de forma explícita. Mas lembra da mensagem subliminar? Então, quando eles colocam lá uma mulher cristã, como aquela mulher despenteada, mais feia, mais mal arrumada, eles estão querendo dizer o seguinte: ser crente não é legal. Ser crente é isso. Mas vocês, jovens, sabem que uma moça cristã,
um jovem cristão sabe vestir bem. E é espelho para o mundo aí fora. Mas a mídia ímpia, ela procura ridicularizar o cristão, tá? Sob o tema de entretenimento. Então, é dessa forma que, eficazmente, a mídia ímpia tem tratado o cristão e Deus. Tá? Então, devemos tomar muito cuidado com isso. A sedução do falso entretenimento. Devemos tomar muito cuidado, pois o falso entretenimento tem produzido, esse falso entretenimento que é produzido pela mídia ímpia, nós devemos tomar muito cuidado, porque pesquisas científicas, elas mostram que aquele jovem, aquela criança, aquela pessoa que ela está exposta constantemente aos conteúdos de influência da mídia, de forma direta, o comportamento dessas pessoas, sejam eles adolescentes, jovens, tá? Eles, infelizmente, respondem negativamente, tá? Aos comportamentos apresentados pela Bíblia Sagrada. Tá? Ou seja, a mídia ela é eficaz. Então na lição vai dizer aqui que essas pessoas que são expostas constantemente a certo conteúdo, influencia diretamente o comportamento humano. Tá? Adolescentes, jovens, tá? Todos esses que se expõem de forma excessiva aos programas que incentivam a sexualidade, a sexualidade precoce, a pornografia, tá? Ao consumo de álcool, por exemplo, né? De drogas e outras coisas, tá? Eles desenvolvem com o passar do tempo esses mesmos hábitos. Notem quando um jovem lá da sua igreja, do seu convívio, quando ele tem aqueles momentos de altos e baixos, mas naqueles momentos que ele está para baixo, que ele se revolta, que ela se revolta, que ela está naquele momento de dificuldade. Notem quais as atitudes, o que ele resolve fazer, o que ela resolve fazer, senão aquilo que a mídia apresenta como solução. Então é por isso que essa pesquisa, de forma muito clara e verdadeira, tem apresentado isso, que os jovens eles estão sob influência contínua dessas mídias, eles tendem a fazer aquilo que eles recebem por influência. Tá? Se eles estão expostos a programas que mostram a sexualidade como coisa normal, eles também o farão. Se eles estão expostos continuamente a programas que dizem que a bebida, o álcool é normal, eles também o farão. Por isso que devemos tomar muito cuidado com isso. Você jovem deve tomar muito cuidado com aquilo que você está vendo e com as informações que você está recebendo. Tá? Porque quem nos mantém de pé não somos nós mesmos, é o Senhor, é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Então, devemos olhar e vigiar. Então, tome cuidado com aquilo que você está recebendo a influência. Tá? Tome cuidado com a mídia que está sendo proposta para você. Se estiver conduzindo você ao mal, ao caminho errado, está mostrando o adultério como coisa normal, mostrando a prostituição como coisa normal, mostrando o relacionamento em pessoas do mesmo sexo como coisas normais. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a Bíblia, eu recomendo sempre isso aos jovens, a Bíblia é muito clara. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, quando ele fala lá sobre o relacionamento depravado, que Deus abomina. A palavra abominação quer dizer Deus tem nojo, Deus tem ojeriza de tal comportamento. O relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, Paulo ele está condenando isso. E alguém vai dizer, mas são palavras de Paulo. Paulo diz, o evangelho que eu anunciei, eu recebi do próprio Senhor Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus é quem passou essas informações a Paulo.
Tá? Embora Jesus não falou, não citou o comportamento, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor Jesus. Então, Jesus falou através de Paulo. Tá? Então, devemos tomar cuidado, porque esses comportamentos são oferecidos pela mídia ímpia. E não esqueçamos que os meios de comunicação, que a mídia exerce um poder de influência muito grande na vida dos nossos jovens. Tá? Então, o que nós estamos vendo? O que nós estamos assistindo? O que nós estamos lendo? O que nós estamos ouvindo? Com quem nós conversamos? Em quais grupos nós estamos fazendo parte? Temos que tomar cuidado com isso. Tá? Qual meio de comunicação nós gostamos de ouvir? Por quê, irmão? Porque há uma manipulação da sociedade através da mídia ímpia. Visa manipular. Manipular. Tá? É necessário reconhecer também que a indústria da mídia manipula informações e a opinião pública, tanto para fins ideológicos, quanto para interesses comerciais. Então a mídia ímpia é capaz de pegar uma inverdade, nós lemos aqui Isaías capítulo 5, versículo 20, algo que é mal e oferecê-lo como bom. A mídia ela é capaz de pegar algo que causa males e oferecer como aquilo que causa bem. A mídia é capaz de pegar algo que é amargo e oferecê-lo como algo que é doce. É o poder de manipular. É o poder de dizer, de chamar o bem de mal e chamar o mal de bom, de bem. Tá? Então deve-se tomar cuidado com isso aí. Por exemplo, um médico conhecidíssimo, ele diz lá, olha, eu descuidei com a segunda vacina que devia tomar, da febre, e eu não tomei. E aí aquela febre amarela me pegou. Eu não descuidei com a segunda vacina. E ele diz isso, e eu peguei por conta disso. E aí, de repente, fica muito caro, e aí resolvem se dizer, ó, não, só uma vacina é eficaz. E aí, o médico que diz que pegou porque não tomou a segunda vacina, agora alguém dissemina a ideia, não, a mídia diz, não, só uma é suficiente. Isso é comprovado. Então, a mídia, ela vai mostrar aquilo que é interessante para A ou para B. Então, é o poder de manipulação. É para fins comerciais. Por exemplo, o médico diz lá que, olha, não deve se tomar tanto café, porque o café vai mexer com a sua saúde, etc., a pressão, aquela coisa toda. Entendeu? Mas aí, para fins comerciais, ele diz, não, o café é bom para a saúde. Entendeu? Então, devemos tomar cuidado com isso. A gente sabe que isso é relativo, né? Depende, entendeu? Na minha família tem pessoas que morreram com 105 anos, tomando café várias vezes ao dia, entendeu? Eu, por exemplo, já não sou muito bom com café. Então é muito relativo. Mas a mídia vai dizer o que quer. Vocês sabem disso, nós já ouvimos nos meios de comunicação alguém dizer que uma bebida alcoólica faz bem para a saúde. E quando você chega no médico, o médico vai dizer para a pessoa que quando é uma pessoa que bebe, é uma pessoa que faz uso da bebida alcoólica, a primeira coisa que vai dizer é a seguinte, para com a bebida. Então, é constante a gente ver o poder de manipulação que a mídia ela exerce sobre as pessoas. Tá? E isso por quê? Por conta de interesses. Então quando nós estamos diante da informação, do meio de comunicação, recebendo informações, nós como cristãos precisamos ter sabedoria de Deus para saber filtrar as informações que nós estamos recebendo. Porque muitas delas
se nós colocarmos em prática em nossa vida, elas certamente nos farão cair e sair da vontade de Deus. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Então no tópico 3 vai dizer que nós precisamos utilizar ou utilizando os meios de comunicação com sabedoria. Tá? Vai falar aí do entretenimento com piedade. Ou seja, nós sabemos que ao crente não está impedido, não é impedido o crente ele fazer uso de um meio de comunicação, da televisão, né? Usar o computador, nós estamos aqui fazendo uso disso. Não é impedido, tá? Não é impedido. Então, nós precisamos fazer uso disso como cristão. Essa é a grande diferença. Você, quando está assistindo um programa de televisão, você não precisa se desviar para assistir o programa. Você, quando está fazendo uso, você está navegando na internet, você não precisa deixar de ser cristão para navegar na internet. Você faz isso como crente, como servo de Deus. Como aquela pessoa que é guiada e se deixa guiar pelo Espírito. Aquela pessoa que tem na sua vida a unção de Deus e uma pessoa que vai sempre agradar a Deus através dos seus comportamentos. Então é assim que nós fazemos uso, tá, do meio de comunicação, como cristão, com temor de Deus. Tá? Então, quando nós lemos a carta aos Efésios capítulo 5, nós vamos entender isso. Nós somos filhos da luz. Filhos da luz. E nós, como filhos da luz, nós condenamos as obras infrutuosas das trevas. Então, quando você está diante de um programa de televisão e o programa de televisão está dizendo, nas entrelinhas, né, de forma subliminar, o adultério é bom. Você vai fazer o quê? Eu não concordo. Não é isso que eu vejo nas Escrituras Sagradas. Então isso para mim não serve. Quando o meio de comunicação está dizendo para você, olha, tenha relacionamento sexual fora do casamento ou antes do casamento, porque isso é bom, isso é prazeroso, isso é normal. Você vai dizer, não, eu sou servo de Deus. E isso para mim não é bom, não serve. Não serve. Então, quando o meio de comunicação vai oferecer essas informações que vão nos fazer transgredir, nos fazer errar, nos fazer pecar, nós, como cristãos, nós dizemos, não, não queremos, eu não quero. Eu não aceito a ideia de que é normal e de que o homem deve decidir a sua sexualidade, uma vez que ele já nasceu homem. Eu não posso aceitar que uma mulher deve decidir que ela, embora mulher, ela deseje ser homem, porque Deus a fez, ela nasceu naturalmente como mulher. Então, para mim isso não serve. Para mim não serve. Eu não posso aceitar a proposta do hedonismo, a busca pelo prazer, o prazer acima de todas as coisas, como a mídia ímpia me oferece. Então isso para mim não serve, porque é impuro, diz a Bíblia. É impureza. Enaltece o homem, o pecado, para mim não serve. Então nós fazemos uso e não nos é impedido, mas nós devemos fazer uso dos meios de comunicação com sabedoria, como crentes, com temor de Deus e sabendo filtrar aquilo que nos é proposto. Então, se não agrada a Deus, se não glorifica a Deus, se isso não vai trazer crescimento espiritual, se isso não vai te ajudar na sua fé, pelo contrário, está ensinando você, ou está te estimulando a praticar o mal, praticar o crime, está te dizendo que a droga é coisa normal, está incentivando você a usar droga, está incentivando você a resolver os seus problemas no uso do álcool, está incentivando você a
a trair a sua esposa, trair o seu marido, está incentivando você a fazer coisas que não agradam a Deus, está incentivando você a levar o mundo para dentro da sua casa, para a sua vida e até para dentro da igreja, tome cuidado com isso. Seja cristão. Seja cristão. O uso sábio da mídia, é isso que nós devemos fazer. Usá-la com sabedoria. Por quê? Porque é uma ferramenta e uma poderosa ferramenta. O inimigo não brinca de ser inimigo, ele faz uso dela com muita propriedade, tá? E nós aprendemos aqui, no tópico de número 2, que ele faz isso com muita eficácia. Então nós devemos fazê-lo com muita sabedoria, usá-la com sabedoria, pedir direção de Deus, tá? Do Espírito Santo, para fazer uso da mídia. Por quê, irmão? Porque é uma grande ferramenta. Tem um poder, um alcance, a abrangência dela. Então devemos fazê-la com sabedoria. Quantos de nós somos edificados através da mídia? De um vídeo como esse, no canal aqui do Pastor Edivaldo, e de outros que têm transmitido a palavra de Deus, a educação religiosa, programas de rádios, bons programas de rádios, bons programas que nós temos nos meios de comunicação, televisíveis, através de jornais, de revistas, que nos trazem boas informações, tanto no contexto social, político, quanto no conceito moral e principalmente religioso. Então, isso nós devemos fazer com sabedoria. Nós devemos desenvolver hábitos saudáveis. E entre esses hábitos saudáveis, o de saber peneirar e utilizar com sabedoria os meios de comunicação. Para isso, devemos sempre orar. Você tem dificuldade em utilizar os meios de comunicação? Você é aquela pessoa que se descuida em relação aos meios de comunicação? Eu gosto daqueles programas que são mais pornográficos, eu gosto daqueles programas que são os mais violentos, eu gosto daqueles programas que dizem que a bruxaria é coisa normal. Notem que há muitos anos atrás a bruxaria era apresentada como uma mulher feiosa, com uma verruga grande no nariz, ou seja, era mostrado como algo que tanto a prática como a pessoa era repugnante. Mas hoje não. Hoje as bruxas aparecem no meio de comunicação como as mulheres mais bonitas, os homens mais bonitos, os moços mais belos. Por quê? Porque querem dizer que isso é bom, que isso é normal. Isso é normal. Eu fiquei assustado há um tempo atrás com os jovens que leram um livro grosso assim, que fala de bruxaria de capa a capa, mas não conseguiram ler a Bíblia. Não conseguiam ler a Bíblia. Mas aqueles livros, eles liam 2, 3, de capa a capa. Então, isso para nós, devemos tomar muito cuidado. Tá? Devemos fazer o uso com sabedoria. Uso com sabedoria. Tá? Influenciando. Tá? Influenciando. Esse é o nosso papel. Tá? Nós podemos nos valer da sabedoria divina para usar a mídia em prol do reino de Deus. Tanto para anunciar o Evangelho, como para proporcionar cultura, educação, informação em sintonia com os valores e princípios das Escrituras. Isso porque a comunicação não é uma invenção do diabo. Foi Deus quem inventou a comunicação. Deus, ele comunicava desde o início com o homem. Foi Deus quem inventou a comunicação. Então, nós devemos fazer uso dessa ferramenta. Tanto para influenciar a moral, a ética, a política, como a religião. Tá? Então, nós precisamos entender que nós, como igreja, vocês, professores de jovens, as aulas atrás, nós aprendemos sobre que nós não podemos ser uma mini cultura. Aquele povinho ali que não tem acesso a isso, não tem acesso a nada, são crentes, são santos, mas que vivem na sua ali, naquele cantinho, aquele povinho separado. Isso é uma mini cultura. Nós devemos apresentar uma contracultura. E para isso nós precisamos fazer uso
do meio de comunicação. Influenciar a sociedade que vivemos, influenciar o mundo que vivemos. A sociedade está depravada, a sociedade está caminhando a passos largos para o inferno. O que nós, como igreja, o que a nossa mocidade, o que nossos jovens, quais o nosso comportamento diante disso? Nós precisamos influenciá-los. Por isso há uma necessidade de que nós venhamos corajosamente tomar posse dos meios de comunicação. Fazer uso deles com sabedoria de Deus, com direção de Deus, e saber filtrar aquilo que nós recebemos deles também. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Senhor, e continue ligado aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno. Deus abençoe.